Deus instituiu a família em Gênesis e existe um grande problema que afeta o casamento. E é sobre esse problema e solução que nós queremos abordar nesta apresentação. Muitos dos que casam, seja ele a esposa ou esposo, por virem de famílias diferentes, alguns tendem a negligenciar-se a fim de fortalecerem a família de origem. Ou seja, muitos estão casados, mas dedicam mais seu tempo, sua força, sua energia e aquilo que eles conseguem dentro da própria casa a fim de darem na sua família de procedência. Mas isto não está em conformidade com a Bíblia. Em Gênesis 2, 24 diz o seguinte: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos um só na carne. A Bíblia é clara que todos que casam precisam fazer do seu casamento uma prioridade. Esse é o nosso assunto em abordagem nesse momento. Precisamos fazer do nosso casamento nossa prioridade. Prioridade como? De acordo com o texto que lemos, tanto o esposo como a esposa, eles precisam separar-se verdadeiramente de seus parentes para viverem também a sua própria vida. E para que isso seja uma bênção, eles precisam fazer do seu lar a prioridade número 1. Por quê? Algumas mulheres que já são casadas estão sempre na casa da mãe, semanalmente, fazem dias, meses, constantemente estão deixando sua casa para irem visitar a mãe. É necessário fazer visita aos pais de origem, mas devem saber que eles precisam desapegar-se aos seus pais e apegarem-se ao seu esposo e o esposo à sua esposa e construírem seu próprio lar e fazer disso uma prioridade. Então, é um grande erro para aquelas mulheres que já são casadas, saem de casa, deixam o marido aberto à tentação para ficarem tempo, seja um dia completo, 8 horas em companhia de seus pais. A companhia mais importante e mais desejável que os que casam devem ter depois de casarem é de seus companheiros ou de sua companheira. Então, você não pode estar realmente edificando sua casa quando você tem esse procedimento. É necessário aprender que, ao tomarmos a decisão de casar, de unirmos a nossa vida com a vida de outra pessoa, essa união é prioritária acima do nosso convívio com os nossos pais e os nossos irmãos. A nossa casa deve ser a nossa prioridade. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinou que o casado, pela lei do próprio casamento, lei vinda de Deus, ele está sob a responsabilidade de fazer da sua casa uma prioridade. Os seus filhos são prioridades. Por quê? Paulo diz em 1 Coríntios 7, versículo 33, o seguinte: mas o que é casado cuida nas coisas do mundo e em como há de agradar a mulher.
Então, nesse texto, o apóstolo Paulo mostra que o que casou tem a obrigação, especialmente o homem, mas isso vale para os dois, de dedicar-se às coisas seculares. Isso não significa que ele tem que ser mundano, mas ele deve prover o que é necessário para o conforto da casa, para o conforto do seu próprio lar. Não só ele deve cuidar das coisas do conforto do lar, como também deve esforçar-se em procurar, em prioridade depois de Deus, agradar a sua esposa, a sua mulher. Essa prioridade significa que, em primeiro lugar, a esposa, a sua família deve estar no orçamento financeiro, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos e em tudo quanto está relacionado com a vida. A prioridade é a sua esposa e a sua família. Existem muitos homens, infelizmente, que preferem fazer sua esposa, sua família passarem fome para serem bem vistos fora. Gastam grandes somas de dinheiro com irmãos, os pais, com os amigos, ao passo que levam sempre mijinha para sua casa. Isso não está em conformidade com as leis do casamento nem com as leis bíblicas. O que se deve fazer é uma mudança. Nós precisamos investir mais dentro de nossa casa, mais para nossas famílias do que para fora. Isso não significa que nós teremos que deixar de praticar a bondade. Não. Isso não significa que nós temos de negligenciar os nossos pais. Eles precisam receber sim o que é necessário, mas isso não deve ser à custa ou ao sacrifício de nossa família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Então aqui o texto é muito mais claro e muito mais enfático, que bem precisa ser feito a muita gente, inclusive aos nossos pais que nos cuidaram, nos ampararam, mas a prioridade em especial deve ser o da minha própria casa. Então, se eu estou a casar, é porque eu quero me dedicar a estas pessoas. E para isso, nós precisamos investir tudo quanto é necessário para tornar o nosso lar a nossa prioridade. Então, que Deus possa abençoar-nos e nos ajudar a fazermos do nosso lar, da nossa família, a prioridade principal e os outros serem secundários. Se vai haver um sacrifício, que isso seja algo conversado, algo bem planejado, que todos concordam, para que ninguém seja mártir do egoísmo e do orgulho. Então, Deus abençoe, se inscreva no canal e se você quiser uma formação, coloque aí nos comentários e estamos juntos.